Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 22 de maio. Agora na Espanha, 21 horas e 20 minutos. No Brasil, 16 e 20 da tarde. Gente, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, disparou, está subindo mais 0,30 nesse momento e por conta disso a BTC acabou dando uma travada na sua acumulação. A BTC segue acumulando. O DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas e guarda uma claríssima relação movimentacional de inversão com a BTC, acabou respeitando o suporte representado pela MM200 e pela base da nuvem e deu uma disparada. Alguns fatos sustentam esse pump do DXY. O principal é a interpretação que o mercado está dando à ata do board do Fed, já que alguns membros do board do Fed estão vislumbrando a possibilidade de um aumento na taxa básica de juros. Mas outros analistas dão conta de que boa parte do board do Fed não vai mais aumentar, pode até estender essa taxa nesse patamar temporalmente, né? Deixar mais tempo num patamar acima de 5% ao ano, 5,5%, mas aumentar, isso é uma minoria e provavelmente eles devem iniciar o corte a partir de setembro, em que pese essa dúvida sobre o controle ou não da pressão inflacionária nos Estados Unidos. Outra coisa que pesou para o DXY ter dado esse pump foi a convocação de eleições antecipadas pelo Rishi Sunak no Reino Unido. O conservador Sunak acabou dissolvendo o parlamento, convocando eleições antecipadas e por conta disso a Libra acabou se desvalorizando e fez com que o dólar desse esse pumpzinho. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, com o DXY subindo, dificilmente a BTC sobe. Então nos 5 minutos segue a nossa acumulação, absolutamente nada mudou, só ficou um pouco mais nervosinha, ameaçou perder a base da cunha, segue desenhando fundos ascendentes nos 5 minutos, desde 19 de maio. No gráfico de 6 horas a gente travou aqui exatamente na congestão que foi à beira do abismo, que levou a BTC, até a Siri tá dando opinião aqui, que levou a BTC pro fundo desenhado em 1º de maio em 56.552. No diário, o nosso rompimento ascendente ainda está vigente, nada mudou, apesar dos Cavaleiros do Apocalipse terem ganho um pouquinho de excitação, por assim dizer. O padrão xícara-alça segue vigente, a nossa onda 4 foi rompida de forma ascendente. No semanal é bizarra e brutal a musculatura desse corpo real comprador. Provavelmente semana que vem a gente vai desenhar um Morobuzu como esses aqui que vão levar a BTC em direção a 100 mil dólares. A dominância está em vias de desabar, lembrando aos senhores que a queda na dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que a BTC vai continuar subindo, mas as altcoins vão subir de forma mais exponenciada. Ou seja, vem uma tsunami de trilhões de dólares em direção às altcoins. Quando a gente entrar num DeFi Scanner como a Defilhama, a gente não vai encontrar aqueles míseros 106, deixa eu ver quanto tá agora nesse momento, o total de TVL bloqueado em todos os ecossistemas de finanças descentralizadas. A gente não vai encontrar esses míseros 106 bilhões de dólares de riqueza bloqueada nos ecossistemas da Web3. Isso aqui facilmente vai catapultar para 100 trilhões de dólares. Eu digo isso porque ativos do mundo TradeFi estão sendo tokenizados nesse momento em que eu vos falo. Emissoras de stablecoins estão abrindo capital social em grandes bolsas. A USDC, a Circle, está abrindo capital social na Nasdaq. São bilhões de dólares que vão ser amealhados, que vão acabar lastreando a cunhagem de dezenas ou centenas de bilhões de dólares em USDC, que vai acabar alimentando a liquidez desses ecossistemas. Então não se assustem
Se os senhores entrarem aqui numa Solana ou numa Avalanche e um bi tivesse transformado em 300 bi, meio tri, isso vai acontecer invariavelmente. Os criptocéticos, eles não entendem o tamanho dessa revolução que está se desdobrando. Eles só vão entender quando uma Petri 4 puder ser transferida do meu public address, que provavelmente no Drex, que vai ser a blockchain do Banco Central do Brasil, puder ser transferido do meu public address, do meu CPF, direto para o CPF, que vai ser o public address da minha esposa, sem passar pela XP, como mandar um token ERC20 na rede Ethereum. Quando esse pessoal da B3 estiver chegando na Web3, a gente vai estar saindo. Porque aí, meus amigos, quando essa galera chegar, o market cap de uma... Enfim, das altcoins do Total 2 vai estar lá em 5, 6 trilhões, ó. Vai estar aqui, ó. Lambendo aqui, ó. Essa LTA. Entre 4 e 7 trilhões, facilmente as altcoins vão bater. Esse pessoal, eles vão embarcar aqui no topo, a gente vai estar saindo, desembarcando, porque eles só vão entender a revolução da Web3 quando, na prática, eles estiverem transacionando ativos do mundo TradFi sem intermediários. Mas aí a gente vai estar pulando fora. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Eu volto a reportar aos senhores. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse momento. A BTC, o market cap das altcoins, melhor dizendo, está desenhando exatamente o que foi desenhado no último ciclo e no ciclo de 2017. Deu um pump, se livrou da acumulação, deu um pump, formou um pullback, chegou a bater 1,27 tri, voltou para 900 bi e agora vai explodir para 4 tri. E tem gente vendendo os seus ativos criptográficos. Que eu volto a repetir, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, já que a gente está diante de uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Esse ciclo não vai ser como os anteriores. Nesse ciclo, a gente tem tokenização de ativos do mundo TradFi, CBDCs, abertura de capital social de emissora de stablecoins. A jurisdição norte-americana está em vias de aprovar um marco legal dos criptoativos, já vou falar sobre isso. ETFs de BTC e ETH agora no radar, criando um duto legal para o aporte da grana institucional. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto. Na seara fática, Casa Branca se opõe ao FIT 21 e defende regulamentação criptográfica equilibrada. Como não poderia deixar de ser, os democratas e a própria Casa Branca, ocupada pelo democrata Joe Biden, se opuseram ao marco legal criptográfico apresentado pela bancada republicana. Mas Inês é morta, porque a questão criptográfica passou a ser crucial nessa corrida presidencial. E agora, apesar da oposição, a administração Joe Biden diz que está aberta a trabalhar junto ao Congresso para achar um texto de consenso. Inês é morta, até porque o Donald Trump está construindo, nas palavras aqui da Cryptopolitan, um exército criptográfico para lutar contra o Joe Biden. Agora o Donald Trump aceita a doação em Dogecoin, em BTC, enfim, essa questão criptográfica, depois de uma pesquisa que revelou mais de 50% dos eleitores norte-americanos têm exposição à criptografia, depois dessa pesquisa, os democratas estão numa sinuca de bico. E a Câmara dos Deputados vai votar esse importante marco legal criptográfico até o final dessa semana. Mas a grande dificuldade não está na Câmara, está no Senado, onde os democratas possuem maioria e eles dizem basicamente amém ao que a Casa Branca reporta. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, membros do board do Fed estariam dispostos a aumentar a taxa básica de juros se necessário. Mas o Fed, ele tem que fazer o papel dele.
ele como é aquela velha história, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. O Fed, ele começou de novo a inchar o seu balanço patrimonial, ele fala que vai aumentar a taxa básica de juros, mas o sistema financeiro norte-americano está quase que quebrado. A liquidação do Signature Bank, o Community Bank de Nova York também foi liquidado. Existe uma séria pressão no sistema bancário norte-americano de médio e pequeno porte, já que esses bancos pequenos acabaram ficando muito expostos aos treasuries de longo prazo, quando eles estavam pagando uma taxa de juro quase zerada, 0,25% ou 0,5%, e o mercado não é papai e mamãe. Quando a taxa foi a 5%, se o teu título vence daqui a 10 anos pagando 0,25% ou 0,5%, o mercado não quer nem saber se a taxa hoje está 5,5%, em 10 anos, 55%, 60% do valor do teu título foi para o espaço. Porque se hoje o sujeito pode comprar o mesmo título que vai ser remunerado em 10 anos em 50%, 60% a 5,5% ao ano, se o teu recebe 0 ou 0,25%, o mercado vai lá e desconta 60% do seu treasury. Isso quebrou o sistema bancário de médio e pequeno porte norte-americano. Então o Fed, na verdade, está contando os minutos para começar a baixar a taxa básica de juros, sob a séria e factível possibilidade de ter que salvar o sistema financeiro num estilo crise do subprime. Então é muitíssimo provável que a taxa comece sim a baixar em setembro. E o Rishi Sunak convocou eleições gerais, dissolveu o parlamento. O conservador Sunak, nesse momento, está dando uma cartada, fez all-in, porque pesquisas dão conta que os conservadores perderiam hoje para os trabalhistas. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. De repente, esse all-in do Sunak surte algum efeito. No primeiro momento, só a Libra ficou meio estremecida. E Noruega, Espanha e Irlanda reconhecerão o Estado palestino como um Estado soberano. Na Europa, 80% dos membros da União Europeia não reconhecem a existência de qualquer Estado palestino. É um início de um movimento. Talvez o Israel reagiu à altura. O porta-voz do governo israelense, o próprio Netanyahu, disse que reconhecer a existência de um Estado palestino é como entregar um Estado soberano a terroristas, ao terrorismo. Enfim, é óbvio que isso ainda vai dar muito pano para manga. O Brasil reconheceu, tem até uma embaixada da Palestina no Brasil. Agora a Espanha, a Noruega e a Irlanda, pode ser o início de um movimento, pode ser. Israel chamou os embaixadores num ato formal da diplomacia de descontentamento, mas provavelmente essa história ainda vai render muito, porque o fiel dessa balança, com certeza, são dois países. Basicamente, Estados Unidos e Arábia Saudita e a China também. Até agora, esses três países, na verdade, não dois, três, ainda não se manifestaram sobre reconhecimento de um Estado palestino. Se isso acontecer, aí sim, se os Estados Unidos ou a Arábia Saudita ou a China reconhecem, pode mudar a configuração do Oriente Médio. Por enquanto, é só confete serpentina, porque na prática não vai mudar absolutamente nada. A BTC aqui no diário segue dando vigência ao rompimento ascendente da nossa onda 4. Eu volto a reportar aos senhores, o market cap das altcoins está em vias de explodir para 4 trilhões. Muita gente boa vai ficar de fora dessa festa. A dominância da BTC vai desabar. Lembrando que a queda da dominância não tem nenhuma relação com a cotação da BTC. Normalmente, quando a dominância cai, é porque o mundo cripto está vivendo um bull run e a BTC não sobe na mesma velocidade que as altcoins. Por isso, eu volto a reportar. Vem uma tsunami de trilhões de dólares em direção ao market cap das altcoins. Quem não sabe o que comprar, clique no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, que eu garimpei as 40 melhores altcoins que vão ofertar
o melhor, que potencialmente podem ofertar o melhor retorno potencial, já que é renda variável, nada é garantido, mas é muito provável que essas altcoins garimpadas aqui pelo canal retornem de forma muito expressiva. Tá bom, pessoal? Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta. Grande abraço, até amanhã.